E aí, meu povo bonito? Já dei um susto aqui, pessoal. Tudo bem com vocês? Cara, que bom ver esse rostinho aí da galera. Pena que não dá para ver todo mundo aqui. É bom ver todo mundo, sabe? Mas só de olhar aqui alguns rostinhos já me deixa muito feliz. Eu vou dizer, para você que é estrategista, não pegue no pé do teu especialista, porque esse momento aqui é um momento de friozinho na barriga, quando você entra ao vivo e a galera tá ali esperando por você. Então, eu sempre fiquei nos bastidores e hoje estou aqui sentindo esse friozinho na barriga. E tá gostoso, mas eu quero diminuir ele com o tempo aqui com vocês. E para que esse friozinho na barriga diminua, eu vou precisar bastante da participação de todos, tá? Fico muito feliz por você estar aqui. Eu só vou mandar mais um último recado aqui, ó. Começou, vou mandar lá no grupo. E quem chegar atrasado, já tá perdendo conteúdo, porque é isso daí que nós vamos ter hoje, tá? Bem, vamos lá. Deixa eu primeiro me apresentar, né? O mal educado não falou nem seu nome. Para quem não me conhece, meu nome é Alfredo. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu abrir a minha apresentação. Opa, ué, não foi aqui. Aqui. Tem que rodar para baixo. Então, aqui está uma breve apresentação, só para vocês terem uma ideia de alguns marcos aqui de quem sou eu dentro do marketing digital. Estou nessa aqui, nem é 4 anos, eu estou desde 2019. Alguém aqui desde 2019 já está no marketing digital aí? Quem está aí, levanta a mão aí. Quem que já está desde essa época? Ó, legal, Rafael já está desde esse momento. Então, lá em 2019 eu já entrei nesse mercado e caramba, quantas noites mal dormidas, quantas vezes, quantos cafés eu tive que tomar para passar noites aqui, editando vídeo na época, fazendo copy, fazendo tudo aquelas coisinhas que a gente sempre deixa para a última hora dentro do lançamento, aquele friozinho na barriga para saber qual que era o resultado daquele lançamento. É, mas valeu a pena porque hoje, depois dessa decisão, eu estou aqui, podendo ajudar quem também está passando por isso e quem também já está um pouco mais avançado, tá? E quer chegar no próximo dígito. E hoje, a minha proposta para vocês vai ser realmente encontrar o público que passa o cartão. Se tem uma coisa que incomoda quem está fazendo o lançamento, é terminar o lançamento e olhar e pensar: será que eu trouxe as pessoas certas para o meu lançamento? Será que realmente essas pessoas eram quem eu tinha que trazer? Aí o lead estava barato, às vezes o lead até está caro, está pagando caro por um lead que não vai comprar, e a gente fica nessa eterna dúvida. Então, eu quero trazer aqui não só a minha experiência, como eu quero trazer também uma ferramenta. E por isso que eu falei, quem estiver aqui na aula vai receber essa ferramenta. Logo mais eu vou disponibilizar para vocês um documento para vocês poderem fazer aí usar hoje a inteligência artificial para poder encontrar esse público que passa o cartão, ok? E hoje, para começar, não tem como, tá, gente? Não tem como eu vir aqui e não falar sobre público, porque público é o calcanhar de Aquiles de 98% dos estrategistas de lançador. O público não alinhado vai só se te trazer frustração. Agora, a partir do momento que você encontra o público certo, você tem resultado. E olha só, eu não cobrei de ninguém aqui, gente. Eu tenho 100 pessoas no grupo. Eu quase estou trazendo aqui, ó, 50% de vocês estão aqui. Porque é o público certo.
E aí né, a gente sofre para trazer no lançamento 10% da galera, que é o nosso público, para o dia do lançamento. Tá? Então aqui não vai ter promessa vazia, não tem fórmula mágica, só estratégia real e execução. É isso que eu prometo para vocês, é isso que eu vou entregar para vocês hoje, tá? Que agora vai vir conteúdo. Qual que é o nosso conceito aqui de hoje para vocês entenderem sobre. E agora sim, ó. Agora nós vamos entrar em conteúdo, tá? Nós vamos entrar em coisa prática aqui. E eu quero a colaboração. Antes de começar, está entendido aqui os nossos, tudo que eu falei, todos os nossos acordos aqui dessa semana? Manda aqui um joinha, diz tô dentro, escreve aqui nos comentários que eu quero ver. Não tô vendo ninguém nos comentários. Aí, ó, tô dentro. Isso aí, ó. Manda aí, tá? Isso aí. Então, nós vamos até o fim com essa mesma ideia, ok? E hoje, a nossa missão, então, é encontrar o nosso público que passa o cartão. Afinal de contas, a gente já tá saco cheio daquele lead que chega lá e diz bem assim: muito obrigado. Você foi muito útil essa semana para mim. Ou então, aquele lead que você entra no grupo de super interessados e não compra. Esse daí, ele dá o golpe bonito, né? E aí eu até brinquei essa final de semana com vocês, falei que a minha vontade é realmente dar uma voadora no peito de uma pessoa dessa que entra lá no grupo, né? Não leu tudo que eu falei, né? Não é eu, né? Na verdade, essa é a primeira vez que eu tô aqui, mas o especialista vai lá, explica, faz a sua, frio na barriga, meu Deus do céu, passa a noite em claro, fazendo gravação e tudo mais, para o cara chegar lá e aí vai para 1 a 1. Puta lá, merda. Vai para 1 a 1, o cara não te atende mais. Mas então por que que entrou no meu grupo de super interessado? Já está dizendo super interessado, né? Então, nós vamos tentar acabar com isso de vez, para fazer com que essas pessoas decidam realmente passar o cartão, comprar o nosso curso, ok? E nem todo mundo que precisa compra. Infelizmente, nós temos esse conceito aqui. Nem todo mundo que precisa do nosso produto, vamos dizer assim, cara, eu fui me pesar esses dias, eu me assustei, cheguei a 90 quilos. Eu nunca cheguei a 90 quilos. Quer dizer que eu preciso de um produto de emagrecimento. Quem aqui vende emagrecimento? Putz, estou precisando. Estou precisando do Rafael Rocha aqui, que está aqui, para voltar a correr, Rafael. Preciso dos treinos, urgente, porque realmente estou precisando. Mas nesse momento eu não estou com a cabeça de comprar nada, não. Entendeu? Então eu também, olha, ó, vamos voltar, isso aí. Então, nem todo mundo que precisa realmente do teu produto vai comprar. A gente tem que entender isso. Realmente tem um funil. E esse funil a gente coloca muita gente, né? Vamos lembrar do conceito, muita gente, e vai afunilando até chegar numa pequena parte que vai comprar. Isso a gente já tá careca de saber, entendeu? Público certo sente dor, tem urgência, tem poder de decisão. Vamos lá. Público certo sente dor. Por exemplo, talvez no futuro, talvez eu tenha. Na verdade, eu tenho que voltar antes de eu sentir essa dor já. Eu vou voltar a correr já para não precisar depois ter esse problema de ter que emagrecer depois. Mas, vamos lá. O público certo, ele tem essa dor. Como é que e aí é aquela coisa. É, eu tenho que encontrar o público que eu quero conversar. Eu tenho que saber com quem eu quero me comunicar. É homem? É mulher?
Tudo isso tem que estar detalhado nessa parte. Agora, outra parte é se tem urgência. Por exemplo, o meu emagrecimento não estou com tanta urgência agora. E outra coisa, tem poder de decisão. Por exemplo, vamos lá, quando vocês foram chamados para participar algumas vezes de lançamentos, os chamados lançamentos pagos, né? Por exemplo, o Mundo Paralelo do Érico. Você não ganha o segundo ingresso de graça? Por quê? Porque nem sempre só uma pessoa tem o poder da decisão. Às vezes tem que ser duas. Então você tem que olhar para o teu público e identificar quem é ali que tem o poder de decisão. Pode ser que o teu público, só por ele mesmo, ele toma a decisão e está tudo ok. Beleza. Em alguns casos, ele precisa da validação de outra pessoa. Quem vende muito para dona de casa, às vezes precisa do marido junto com a mulher. Por quê? Porque às vezes ela vai ter que ir lá pedir dinheiro emprestado para o marido, alguma coisa assim e tal. Então você tem que entender o teu público dessa forma, ok? Eu estou passando aqui alguns conceitos, mas vocês vão ver que na prática isso vai ficar bem mais fácil para vocês, tá? E aí, para vocês encontrarem essas respostas, né, do público de vocês, vocês têm que se basear no real. E o que, que é o real? Tá. Uma outra coisa aqui, quero abrir um parênteses aqui e já pedir para vocês, quem pudesse adiantar aqui, quem tem pesquisa do seu público? Quem aqui tem uma pesquisa, vamos lá, com mais de 50 respostas, pelo menos 50 respostas? Alguém tem aqui pelo menos uma pesquisa com 50 respostas? Ó, opa, hipnose consciente tem? Cláudia Vieira tem? Rafael tem? Beleza, vamos fazer assim, ó. É... Deixa eu ver, eu vou escolher um aqui. Rafael Bulhões, já que você que me provocou, eu tô aqui hoje. Manda essa tua pesquisa para mim por salva como CSV. Consegue fazer isso? Enquanto eu vou explicando aqui, você vai me mandar porque eu vou usar ela como exemplo para mostrar para o restante do pessoal, tá? Mas fiquem tranquilos vocês que, mesmo que vocês não tenham todo isso de resposta, tá? Mesmo que vocês não tenham, vocês vão ver como é que vai ser fácil vocês fazerem isso também, tá bom? Rafael consegue? Consegue. Vai ser um bom exemplo das coisas que é melhor. Isso aí. Pode me mandar no WhatsApp, tá? Aí eu salvo aqui e vou subir. Vamos lá, voltando aqui. Quando eu falo se basear no real, é olhar para quem já comprou. Ou então, até para quem é teu lead, quem você trouxe para o teu lançamento. Às vezes, eu não tive uma grande conversão, vendi pouco. Ok, concentra ali em consultar essas pessoas que compraram um pouco. Primeiro você vai balizar no quê? Nos teus leads, quem que veio para o teu lançamento. Primeiro você vai olhar para essas pessoas. Tinha uma coisa que me incomodava demais nos lançamentos. Era fazer lançamento, tá? Parar aqui, fazer uma reunião, pensar, vamos fazer a estratégia para o lançamento. O lançamento vai ser assim, o lançamento vai ser assim, 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 tal, tal. Beleza? Beleza. Todo mundo ok? Ok. No outro dia, alguém via um comentário do concorrente ou qualquer coisa que parecia que saía não sei, o universo trazia aquela parada. Pronto. A estratégia ia pro ralo e nós seguia olhando o que os outros estavam fazendo. Não olhava para o nosso público. E aí a gente ficava empacado.
Alguém conhece alguém assim que fica só olhando para o lado, olhando para o vizinho, o que o vizinho está fazendo? Meu Deus, o que que esse player está fazendo? Nossa, olha só esse criativo que fizeram. Lembra do Procura-se? Caramba, teve um monte de gente que caiu nessa cilada do Procura-se, porque ele trazia muito lead barato. Só que daí, o cara que criou isso daí levou ferro. E todo mundo que fez, imitou, também levou. Poucos deram resultado nessa parada. Então, é cuidar do que você vê por aí também. Então, não é olhar para o lado e dizer, cara, o meu público é igual a esse dali e tal, vou fazer igual. O pior é quando você nem quer saber se o público é parecido. Você quer fazer só igual o outro. Então, olhe para o que você tem na mão. Quem é o seu público? Não é o público do vizinho, não é o do grande player, não é o do consagrado que escreve copies maravilhosas. Não é, é do teu público. Se você é um especialista que entende quem é o teu público, se você já teve essa vida transformada, olhe para você mesmo e se pergunte quem eu era antes. Que com certeza você vai escrever um monte de coisa que é muito parecido com o público que é o comprador. Eu não vou aprofundar muito aqui, porque a gente vai ter ainda questão de narrativa, nós vamos ter ainda nesses encontros falar sobre narrativa, mas vocês vão ver que, por isso que nós estamos fazendo esse passo a passo. Primeiro nós vamos olhar para o público, e depois nós vamos indo, até nós chegar nessa parte da narrativa. Quando a gente for para a narrativa, nós vamos ver que tem muito sobre o quem é nós mesmos, quem nós somos, qual é a nossa essência. Porque uma coisa que eu posso falar para vocês, vocês podem ver que não é o que dá certo para uma pessoa, dá certo para todo mundo. Alguém já notou isso? Que tipo assim, cara, não é porque o Rafa Brito faz daquele jeito que dá certo para todo mundo. Senão todo mundo vai ter que comprar um capacete e começar a fazer conversa consigo mesmo. Já fizeram isso? Parou, ninguém tá mais fazendo tanto assim. Então, e aí vem outros tipos de estratégia. Obrigado, Rafael. Já recebi aqui, já vou baixar. Então, é olhar o que vai. Deixa eu só baixar aqui. Salvar. Pronto. Salvei. Já, daqui a pouquinho nós já vamos para essa parte prática aqui. É olhar para o teu público, não é o que os outros estão fazendo. Tem coisas que estão funcionando para ele que você pode usar? Pode, se inspirar. E vocês vão ver que em um dos nossos encontros eu vou mostrar para vocês como que vocês podem se inspirar. E quando eu falo se inspirar, não é copiar, é se inspirar em conteúdos que vocês veem que já está dando certo no mercado e usar para vocês. Não vai ser hoje, vai ser nos próximos encontros, eu vou mostrar para vocês isso. Como vocês vão fazer para se inspirar dentro desses conteúdos. Tá bom? Vamos lá. Por exemplo, vou falar uma coisa para vocês. Tem um projeto que é do meu amigo Vika. Ele estava em uma mentoria tal e, cara, não saía do lugar as vendas dele. Quando ele me procurou, ele estava cada lançamento que ele fazia dava umas 3 vendas por aí e tal. E aí, quando a gente encontrou o público certo, a gente partiu para 16 vendas já, logo de cara. Projeto que estava recém começando, assim. Quer dizer, começou a partir daquele momento, porque antes ele estava 2 anos naquela patinação ali. E o que acontece? Quando ele me procurou, era um curso de guitarra. Alguns já devem conhecer essa história aí. Mas o que acontece? Ele vendia, veja bem, ele é aqui do interior do Paraná. Ele é guitarrista de uma banda
banda não tão famosa, tem suas músicas gravadas e tal, mas vamos dizer assim, não é a banda que se eu falar o nome, todo mundo vai dizer, ah, conheço essa banda aqui, tocou aqui na minha cidade. Ninguém vai falar isso. Veja bem, curso de guitarra. Ele estava disputando com ninguém, nada menos do que pessoas que eram pessoas que tinham subido no palco do Rock in Rio, guitarristas famosos que também dão curso de guitarra. E aí, pense no público. O público vai olhar para isso e fazer assim: será que eu faço curso com o Vika, que tem 2.000 seguidores naquela época? Ou eu faço curso com o cara que tocou no Rock in Rio? É até injusto, não é? E aí o que aconteceu? Estudando o público dele, nós vimos que tinha uma coisa que chamava muita atenção. Das pessoas que compravam, ele estava tentando conversar com todo mundo. Então, qualquer pessoa que, né, ele fazia anúncio para qualquer pessoa que quer tocar guitarra. Só que a gente foi ver que quem comprava o curso de guitarra dele eram pessoas mais velhas. E mais uma coisa que nos chamou a atenção. Por que eram os mais velhos? É porque eles tinham dinheiro para pagar. Porque o jovem lá, 18 anos, até ele quer ter uma guitarra, quer tocar, mas ele não tem dinheiro para pagar. Ou ele vai ter que pedir para o pai, vai pedir para a mãe, tudo mais, tal. Ia ser mais difícil da gente vender. E aí, a gente fez, eu vou mostrar para vocês também, dentro de hoje ainda, como fazer um teste de Roma. Depois disso, a gente pegou e fez uma lista com viu, estudou o público dele, dessa forma que eu vou mostrar para vocês, e começou a identificar quem era o público que comprava, e nós começamos a fazer promessas. E uma das promessas era: eu ensino guitarra para tiozão do rock para tocar. Ensino tiozão do rock a tocar guitarra como hobby. E essa Roma foi a que mais teve visita no perfil dele. Veja bem, a partir daí, nós construímos uma narrativa para o lançamento dele. Afinal de contas, o público dele mais velho, quem que era? A gente foi entender quem era essa pessoa. Era aquela pessoa que, quando ele era jovem, ele queria tocar guitarra, só que os pais chegavam lá e diziam assim: quem é dessa geração vai lembrar disso. Chegava lá, o pai dizia bem assim: viu, eu não crio vadio nessa casa, não. Você vai cortar esse cabelo, vai arranjar emprego, você não vai ficar tocando guitarra, que esse negócio aí não dá dinheiro, não. Esse pessoal teve que desistir do sonho deles. Só que eles nunca pararam de ter o desejo de tocar guitarra. E hoje, muitos deles só colecionam guitarra, mas não sabem tocar. E a gente conseguiu se comunicar com esse público. E aí, não só o curso dele começou a vender mais, como também ele começou a criar camisetas para essa comunidade, caneca, palheta, tudo que tem nesse universo dos guitarristas. Surgiu aí uma comunidade que ele chama de a comunidade Youngers, tá? E hoje ele já passou dos 10.000 seguidores e está tendo bom resultado. Então, e ele está com um projeto muito sólido na mão dele. E hoje ele não disputa mais espaço com o cara que sobe no Rock in Rio. Afinal de contas, ele tem algo único, algo só dele. Beleza? Vamos lá. Então, agora a gente vai pegar a pesquisa do aqui do Rafael, que eu quero mostrar na prática como que eu faço para é, traçar ali o perfil do meu público, tá? Quem hoje aqui usa o chat GPT para fazer
pro trabalho aqui, para fazer os lançamentos? Todo mundo já usa? Olha que eu demorei para usar, hein? Vou confessar para vocês. Eu tinha um ranço ainda com o chat uma época. Eu achava, tipo assim, só que tinha uma época que ele entregava umas coisas muito ruins. Eu não sei se vocês notavam isso, que ele entregava umas coisas muito ruins. Só que hoje o bichão tá poderoso. Rafael ainda não usa. Então hoje você vai começar a usar, irmão. Então, que, cara, isso daqui vai te dar vida, hein? Principalmente você que tem mais projetos. Quem tem mais projetos para conseguir dar conta, para poder, ó, vou dizer para vocês, chat é vida. Vamos lá. E o pessoal aqui da Casa de Ordens aqui, então, nem se fala. Pode até, se vocês quiserem compartilhar aqui um pouco sobre os robôs que vocês têm aí, pode falar um pouco aí para a galera. E agora vamos lá. Com que arma vocês vão para a batalha, tá? Essa pergunta que eu faço para vocês. Como eu vi, todos vocês aí já estão armados, muito bem armados, com o chat. E eu vou mostrar para vocês aqui, né? Vou entregar para vocês um prompt e que vocês só subindo a, a pesquisa de vocês, vocês vão conseguir ter ali um bom resultado da análise de perfil de quem que é o público comprador de vocês. A partir daí, vocês vão conseguir usar essa mesma ferramenta para criar outras coisas. Para criar, por exemplo, um assistente para escrever e-mail de vocês, para escrever até roteiros de criativos, que eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão usar. Tudo com esse mesmo robozinho que eu vou entregar para vocês aqui agora. Por isso que hoje era tão importante todos estar aqui. Tá? E até vou fazer, ó, vamos fazer uma brincadeira. Vamos lá, quem puder escrever lá no grupo, escreve lá a seguinte mensagem, hashtag, você perdeu. Coloque lá só para nós fazer essa galera vir para essa aula aqui. Porque para nós fazer esse barulho dentro lá do grupo, tá? Manda lá um você perdeu. Porque aí quem tiver realmente fora do grupo vai pensar, caramba, o que está acontecendo lá que eu não estou vendo? Beleza? Pô, que bom, já estou vendo que tem gente mandando lá. Ó, legal. Isso aí. Parabéns. Porra, vocês são, ó, coraçãozinho para vocês. Vamos lá. Quem mira direito, vence com menos esforço. Vocês vão ver que agora com essa ferramenta aqui, vocês vão ter menos esforço, tá? Então vamos lá. Vou mostrar agora na prática para vocês. Deixa primeiro eu mexer aqui. Compartilhando agora aqui. Todos vendo o chat aí? Beleza. Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu pegar aqui o documento. Aí. Olha, esse documento aqui que eu vou compartilhar com vocês, tá? É um documento super simples. Eu vou mandar para vocês só copiar e colar. Mais simples que isso, eu não sei. É melhor do que Mumu isso daqui. Alguém conhece Mumu? Sabe o que é Mumu? Já comeram Mumu? A gente falava que era, que tipo assim, que é mais fácil do que Mumu. Não conhece Mumu? Mumu era um leite um leite, doce de leite num pacotinho. Aí você ficava só, eu pegava, fazia um buraquinho e ficava ali roendo aquilo dela. Ó, tem um monte de gente que ama Mumu e sabe o que eu tô falando. Tem gente que chama de chup-chup, aí vai. Vamos lá. Então, esse daqui é muito mais simples de usar do que qualquer coisa, tá? E qual que é a lógica desse prompt aqui? Deixa primeiro eu explicar para vocês qual que é o conceito dele,
para vocês saberem do que vocês estão se metendo, o que vocês estão fazendo aqui. Primeiro de tudo, nós temos que descobrir a jornada do nosso avatar, tá? Isso daqui eu sempre honro quem me ensinou. Então, eu vou dizer para vocês, isso daqui eu estudei com o Leandro Aguiari. E ele traz esse conceito do jornada do avatar, para você entender quem é a pessoa que compra de você. E para mim, até hoje, é, a melhor forma de você entender ali quem que é o teu público. Porque o conceito da jornada do Avatar, para quem não conhece ainda, não sei, alguém conhece essa jornada do Avatar? Sim ou não? Quem conhece aí? Quem conhece, levanta a mão. Quem não conhece, chacoalha a cabeça. Ó, beleza. Tem um pessoal que conhece e tem um pessoal que não aqui. Ok? Vamos lá, então. A Shirley até colocou aqui, tem outro nome. Eu vou dizer para vocês, essa parada de ter outro nome. Eu tenho um certo ranço com essas coisas de, tipo, essa coisa de venderem pra gente a mesma coisa, só que com um outro nome. Entendeu? A gente compra um produto que a gente pensa, cara, isso aqui vai mudar a minha vida. A gente chega lá, é a mesma coisa que o outro ensinou. Mas por quê? Porque agora tem um nome bonitinho. Entendeu? E o cara vendeu bem. Então, eu quero trazer esses conceitos para vocês entenderem. Por isso, quando eu falo aqui que vocês vão explodir a cabeça, vocês vão ser cabeças pensantes a partir de agora, é isso que eu estou dizendo para vocês. Vamos lá. Dentro disso, dentro da jornada do Avatar, existem 4 blocos aqui. Existe o contexto, conflito, fundo do poço, topo da montanha. O que cada um deles quer dizer? Contexto. Contexto é tudo que está acontecendo nesse momento na vida do teu avatar. Aqui você tem que entender o que ele está passando o dia dele, qual que é o dia típico dele, como é que ele acorda, o que ele faz no primeiro momento que ele acorda. O que ele faz, qual que é os desejos, ambições ali, tal, desafios que ele está enfrentando. Quais são as conexões emocionais? Por exemplo, quando eu começo aqui a falar sobre dar voadora no peito do cara que não compra e entra no grupo de super interessados, eu entendo o contexto de vocês. Eu sei que vocês passam por isso. Isso é entender o momento daquela pessoa. É entender o que acontece. Por exemplo, a pessoa acorda, ela pega o celular na mão, ela toma café em pé porque não tem tempo, ela sai correndo para o trabalho, ela nem dá tempo de tomar café, ela toma um café com a família. É entender o que essa pessoa consome. O que essa pessoa, quem que são as pessoas que influenciam a vida do nosso avatar? Quem são as pessoas que elas curtem? E aí é uma coisa bem legal para vocês. Aí já vai um exercício para vocês. Entender quem são as pessoas que o público de vocês seguem. Por quê? Porque é aí que mora o conteúdo de atração de vocês. É aí que mora as ideias para vocês fazerem conteúdo que vai atrair o público certo. Se o meu público é um público que consome Virgínia, eu tenho que olhar para a Virgínia e ver qual que é o tipo de comunicação que ela tem que eu posso usar para me inspirar. Não, mas o meu público é desse jeito tal, ele não tem essa, ele é broncão tal, não sei o quê. Pronto, olha para quem ele está seguindo. O nosso público lá de rock, eles seguem o quê? Bar de rock, eles seguem outros guitarristas, banda. Eu tenho que olhar para essas bandas e ver, cara, como é o que essas pessoas estão fazendo, que elas gostam tanto dessas bandas aqui?
Então, quando você entende o contexto, você vai conseguir se conectar com o teu avatar. A outra parada, que vem logo depois do contexto, é o conflito. Se tem uma coisa que nós vivemos, é um conflito a todo momento. Cada um vai carregar algum conflito aqui. É um dilema, um impedimento, a insegurança, a pressão externa, a decisão, tal. A pessoa sempre está no momento de: será que eu saio daquele serviço ou eu continuo lá? Será que eu me separo ou eu continuo nesse casamento? Será que eu peço ela em noivado ou não? Você tem que conseguir entender o qual que é o conflito que essa pessoa está passando naquele momento. O que está tirando o sono dessa pessoa? O que que quando ela pega e coloca a cabeça dela no travesseiro, ela não consegue dormir porque aquilo tá ali perturbando a cabeça dela. Eu fecho a minha empresa, não fecho, contrato mais, não contrato. É você entender ali o que está acontecendo. Esse é o conflito. Depois disso, nós temos o fundo do poço e o topo da montanha. E aqui existe, por exemplo, vamos lá, por exemplo, um casal. Casal tá lá, vive os dois, divide a casa, tal, o conflito. A mulher tá querendo pedir separação, porque o marido não trata ela como ela gostaria e tudo mais, tal. Quando ela tá vivendo o conflito, ela tem duas escolhas. Uma delas é tentar buscar a solução. Outra é não fazer nada, continuar na mesma. E aí vem o fundo do poço. Quando o nosso público decide que ele não vai fazer nada por ele, o que que é a escadinha que vai fazer ele ir para baixo? O que que vai fazer com que ele tenha piores resultados? Por exemplo, tinha lançamento de ensinar as pessoas a construírem casas e em construir uma casa duas vezes mais rápida e ter 10 vezes mais lucro. Era um produto de steel frame. A gente fez a estratégia e no segundo lançamento já bateu 6 em 7. Você foi a terceira vez de um especialista que eu consegui pegar assim, logo de cara e fazer ele fazer um 6 em 7 nos dois primeiros lançamentos. O fundo do poço da galera que comprava, que era o público dele, era engenheiros que estavam abandonando o trabalho, estava abandonando, estava virando Uber. Que é mais fundo do poço do que o cara abandonar o que ele está fazendo, o que ele se formou, o que ele sonhou ser para se tornar algo que ele, tipo assim, não nada contra o Uber, mas tá entendendo? Tipo assim, pô, eu me formei para ser engenheiro, para estar aqui fazendo isso, eu tive que trocar e agora eu tô aqui dirigindo um carro. Então a gente conseguiu entender qual era o fundo do poço da pessoa. Para entender outra parada, nós viemos até com uma narrativa do construtor peão. A gente construiu o construtor milionário, que era o cara que construía a casa para vender, usando o dinheiro da caixa, e nós tínhamos o construtor peão. Quem era o construtor peão? O construtor peão era o cara que ia trabalhar, era o engenheiro que era contratado para a obra, chegava lá, os serventes, o pedreiro falava para ele, viu, faltou pedra, vai buscar pedra, ele ia. Faltou cimento, ele ia. Ele virou trabalhador dos próprios pedreiros. Então a gente entendeu ali qual que eram as dores que estavam acontecendo.
Então é você entender qual que são tudo que vai acontecer de negativo com essa pessoa. Do outro lado, a pessoa pode escolher tomar uma decisão e resolver aquele problema, que é o topo da montanha. O topo da montanha é quando ele começa a ter resultado. Não só quando ele começa, é quando ele tem resultado. O que, que vai acontecer na vida do lead de vocês, do avatar de vocês, se eles comprarem o produto e começarem a aplicar? Que também nada adianta, né? Tem muita gente no mercado. Eu não sei se tem alguém que é assim aqui também, que compra produto e acha que aprendeu por osmose. Compra produto. Comprei. Comprei o Fórmula de lançamento. Sem fazer, sou lançador. Comprei o Insider, agora eu sou Insider. E aí, quantas aulas? Não, não fiz nenhuma. Não consegui acessar as aulas, não consegui fazer lançamento nenhum. Não adiantou nada, meu filho. Entendeu? E tem muitos nossos alunos são assim. Eles compram o produto e eles acham que aprenderam por osmose. Tipo assim, eles acharam que as três as três CPLs, pronto, eu já sei agora como é que funciona. Eu já não preciso mais fazer o curso. Alguém conhece aluno assim? E aí, o topo da montanha é onde que a gente quer levar essa pessoa. Vamos pensar aqui, né, na, na- no topo da montanha de quem faz o Fórmula. É chegar no 6 em 7. É o topo da montanha dessa pessoa. Não quer dizer que ela não queira subir mais, mas ela chegou num patamar já. Talvez ela queira subir mais e ela pode subir, entendeu? Porque quando ela bater o 6 em 7 dela, vai ter outro conflito, vai ter outros problemas ali. E se ela não resolver, ela não vai conseguir ir para outro topo da montanha. Vocês entendem? Toda a vida é assim. Vocês podem resolver qualquer problema da vida de vocês, vocês sempre vão estar num conflito. E se vocês não resolverem, vocês vão ter um fundo do poço. E aí vocês podem ter o topo da montanha. Eu tinha um contexto em 2018, e é engraçado, eu vou falar essa história para vocês. Em 2018, eu fui fazer eu tinha três empregos. Eu trabalhava durante o dia em uma TV, à noite eu trabalhava na faculdade que eu me formei jornalista, eu trabalhava lá como cuidava do estúdio de rádio e TV lá da faculdade, e nos finais de semana eu filmava casamento. E aí, à noite, tipo assim, de madrugada, editava casamento para poder entregar para os noivos. Então, tipo assim, era uma loucura a minha vida. No final de semana, que era para mim ficar de boa, eu estava trabalhando. E aí, eu fui fazer um casamento em Balneário Camboriú. Era na praia do Estaleirinho. Não sei se alguém conhece lá. É uma praia um pouco famosa ali, Estaleirinho. Beleza. É... E aí, era exatamente dia 30 de abril esse casamento. Eu passei a noite toda filmando esse casamento. Levei todos os meus equipamentos e ainda emprestei equipamentos de outras pessoas. Emprestei uma lente grande angular. Se alguém aqui trabalha com filmagem, foto, sabe o que é uma grande angular e sabe que o preço de uma grande angular é caríssimo. Eu emprestei uma dessas. Eu levei câmeras caríssimas para esse negócio. Levei um drone. Eu nunca tinha usado o drone. Levei para esse casamento. Por quê? Porque a minha decisão naquela hora era que eu precisava fazer algo para mudar a minha vida, e esse casamento ia ser uma porta de entrada para mim realmente mudar de vida, porque a partir do momento que eu filmasse um casamento naquele lugar, todo chique, tal, eu ia trazer mais clientes e conseguiria talvez me livrar dos meus outros trabalhos. O que aconteceu no dia 1º de maio, eu acordei lá nessa pousada. Fui para me despedir da promoter do evento. E aí, os meus assistentes que estavam junto comigo, tinha duas pessoas que foram me ajudar,
falava assim, viu, vamos dar uma volta na praia, porque afinal de contas a gente só chegou, foi pro casamento, no outro dia já ia embora. Eles falaram, viu, vamos pelo menos andar na praia aqui? Falei, bora. Eu tinha um Celta aqui, vou medir o nível de pobreza aqui do pessoal. Alguém já financiou um Celta em 48 vezes? Esse era meu Celta. Aí, eu, eu com esse meu Celta, deixei lá na frente e lá fomos nós. Caminhando, fizemos a volta, beleza. Quando voltei pro carro, tinham arrombado o carro e levaram todos os meus equipamentos. Eles não só levaram todos os equipamentos, como levaram também a filmagem do casamento. Aí vocês imaginam o que aconteceu, né? O dia primeiro, tipo assim, eu meio que. Naquela hora eu não cheguei a chorar, mas assim, dentro do meu peito eu tava. Por quê? Dia do trabalhador. Eu ficava pensando, cara, bem no dia do trabalhador, eu aqui, passei a noite trabalhando, chegou os caras e me acabaram com o meu sonho. Me levaram tudo. E aí, como é que eu ia voltar para casa? Os caras tinham cortado o cabo da bateria para não disparar o alarme. Aí o cara que estava junto comigo foi lá, conseguiu juntar os polos, tal, para pegar o Celta e nós poder voltar para casa. Pensa a viagem que parecia que eu tava indo para um velório. Terrível. Aí depois disso, esse mesmo ano 2018, o meu pai faleceu. E no final do ano de 2018, a faculdade que eu trabalhava terminou o contrato e me dispensou. Aí eu só estava trabalhando nessa TV, que não dava para me sustentar, porque eu tinha uma filha, era só eu e minha filha. Então era um pai solteiro. Então, e tem mais uma coisa nessa história. Eu adotei sozinho a minha filha. Então, todo esse tempo, sempre fui eu com a minha filha. E aí, isso, tipo assim, cara, eu tava sem nada mais agora. O que que eu ia fazer da minha vida? Então, eu estava nesse conflito aqui. E foi aí, dava nesse conflito, e foi aí que eu descobri o mundo do digital. E digo para vocês, foi o forma do lançamento. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Foi um forma de lançamento pirata ainda. Mas não fui eu que pirateei. Aí eu vou primeiro me justificar aqui. Por quê? Se um médico aqui da cidade me chamou para mim fazer um vídeo para ele. Eu quase nem tinha só, eu tinha conseguido comprar um equipamento bem básico. Fui lá, ele me apresentou o forma de lançamento. Eu nem sabia que era pirata, ele só disse assim, ó, aqui, cara, tá aqui as aulas, tal, e eu comecei a devorar aquilo. E foi aí que eu comecei a fazer meus primeiros lançamentos. Esse cara até desistiu naquela época de fazer as coisas dele, mas eu não desisti, porque eu pensei, cara, é agora que eu faço por mim ou ninguém vai fazer por mim. E eu lembro que eu ficava aqui praticamente nesse mesmo lugar que eu estou hoje, estudando, manhã, tarde e noite, porque eu decidi, entrei no meu conflito e decidi que eu não iria mais para o fundo do poço, e eu iria subir esse topo dessa montanha aqui, né? E foi em 2020 que eu fiz o meu primeiro 6 em 7, em março. Alguém lembra o que estava acontecendo no mundo nessa época aí, 2020? Pandemia, comendo solta. E aí a gente começou a fazer os nossos primeiros 6 em 7 com um produto de bolacha decorada, porque a gente entendeu quem era o público. Eram donas de casa que queriam fazer para agradar os netos, para ter uma companhia. E aí a gente criou um produto que tinha uma narrativa de a nossa especialista era a rainha e quem comprava eram as princesas. E existia uma comunidade. Isso tudo conectou muito bem naquela época já.
A gente já fazia narrativa, a gente nem sabia que isso ia se chamar narrativa no futuro. Ele construiu isso daí e conseguiu fazer os nossos primeiros 6 em 7. E aí comecei a sair desse fundo do poço até chegar ao topo da montanha, pegar plaquinha, Hotmart, todas essas paradas todas que vocês também desejam, tá? E aí, temos já essa jornada do Avatar. Entende? Vocês conseguirem entender como é que é essa dinâmica? Contexto, conflito, fundo do poço, topo da montanha. Entendeu? É isso daqui o desenho. E aí o prompt aqui já está pronto, vocês só vão copiar e colar, tá? E se vocês quiserem ler o prompt, é legal para vocês entenderem o que, que ele vai entregar para vocês. E agora eu vou fazer aqui. Ao vivo e a cores, copiando aqui o prompt. Aí, aqui. Ctrl A? Por que Ctrl A? Não entendi. Foi lá. Coloquei o prompt aqui. Ah, tá. Não, mas é que tem mais coisa para baixo ainda, tá? Por isso que eu não selecionei tudo, tá, Misael? Que lá para baixo tem, se acaso, por exemplo, alguém aqui não tiver pesquisa, ele vai fazendo as perguntas para vocês, tá? Então tem as perguntas aqui, ó. Ele vai fazer as perguntas para vocês se vocês não tiverem pesquisa pronta, tá? Por isso que vocês têm dois prompts ali. Um para quando você tem uma pesquisa e outro quando você não tem nada, tá bom? Pô, aí é melzinho, né? Aí é melzinho. Aí, beleza. Vamos lá. Eu vou fazer. Ó, até esqueci, eu tinha pensado nisso daqui. Eu vou tendo ideias, assim. Tipo, vou lá, vou tomar banho, eu começo a ter ideia. Eu falei bem assim, eu fico pensando sozinho. Não sei se vocês têm também essa mania de ficar pensando sozinho, né? E eu pensei assim, cara, eu vou fazer o seguinte: toda vez que eu falar alguma coisa que eles gostarem, eu quero que eles escrevam caveira no chat. Entendeu? Então, vocês podem escrever aí. Quando tiver uma coisa boa, você escreve caveira. Que daí eu sei, opa, eles entenderam, eles gostaram disso daqui, tá? E se tiver alguma coisa que surpreendeu vocês, você escreve misericórdia, tá? Aí, ó, cheio de caveirinha, ótimo. E agora vem outra história, tá? Por quê? Porque antes de ir pro quartel, antes de entrar pro batalhão, eu era seminarista, eu estudei para padre. Hoje era para vencer sei lá, hoje eu podia estar lá no conclave, quem sabe? Não, tô aqui, dando aula para vocês. Mas eu estudei para padre, então é misericórdia, né? Quando sabe dessa noite dessa. Podia ser padre agora, mas abandonei a ideia e vim para esse lado. Padre Kelmo. Boa. Não, não, Padre Kelmo não. Vamos lá. Ó, copiei, colei, fechou. O que que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, vou carregar um arquivo e vou vir aqui carregar do computador e vou selecionar a pesquisa do que o Rafael me mandou. Mandei a pesquisa, espero carregar aqui. Ah, essa pesquisa aqui, ó, é só vocês, quando você vai ler aqui, ela diz, ó, arquivo CSV. Ah, opa, desculpa, meu Deus, não estava compartilhando. Voltei. Calma aí. Deletei aqui, só para vocês. Desculpa aí. Ó, vou tirar tudo aqui, só para vocês entenderem desde o início. Fui lá, copiei naquele arquivo. Agora estão vendo, né, minha tela aí, né? Pronto, desculpa aí. A minha dislexia, às vezes chega nesse horário aqui, ela avança um pouco os graus, tá? Aí, beleza, olha só. Eu coloquei, só copiei e colei aqui. Eu venho aqui. Eu uso o pago, tá? O chat pago. É, eu não sei se o chat gratuito deixa carregar arquivo. Vocês aí, quem que usa o gratuito, tá deixando ou não? Tá deixando? Então acho que dá. Então acho que deixa. Dá para fazer, tá? É, tenta.
Se acaso você vê que não está dando resultado tão bom, assim, tinha um tempo atrás que ele não carregava, né? Chat. Pelo menos na última época, quando eu estava no gratuito, ele não tá deixando. Daí por isso que eu comecei a pagar. Sou meio mão de vaca às vezes. Eu tento tirar resultado sem gastar muito. Alguém também é assim aqui? Fazer essas paradas, tipo assim, cara, eu vou até o final. Enquanto eu não precisar gastar nada para ter resultado, eu vou. Aí depois, quando eu vejo que, opa, eu preciso agora aplicar um pouquinho mais. Aí eu vou lá e coloco o dinheiro. Assim foi aqui. Beleza, mas o chat pago aqui, cara, é um funcionário de vocês. É um funcionário mais barato que vocês vão ter. E vai dar, ó, tenho certeza, vai dar muito mais resultado, que é o muito funcionário. Vai lá, carregar o computador, eu vou carregar aqui a pesquisa que o Rafael me mandou, ok? Deixei ela carregar. Lembrando aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, é um arquivo CSV. Quando vocês vão baixar lá o arquivo de vocês, lá da pesquisa, vocês têm como baixar em CSV, tá bom? Ele é sem vírgula, ele vem com tudo meio junto lá tal, mas o chat entende. Beleza, joguei aqui, pronto. Vou dar o iniciar dele aqui. Aí ele vai começar a analisar a minha pesquisa. Ele vai analisar a partir de agora em cima de todas as informações que eu passei para ele. Eu pedi para ele, cara, agora eu quero que você analise, eu quero que você faça e distribua qual que é como é que é a vida dessa pessoa, qual que são os conflitos, qual que é o fundo do poço e qual que é o topo da montanha, ok? Aí ele começa a me entregar. Cadê? Tá aqui. Ele está escrevendo ainda. Vamos lá. Eu nem vi qual que é sobre o que era o nicho que você me mandou, Rafael. Eu vou abrir teu microfone aqui. Você pode falar, Rafael? Rafael, cadê o Rafael? Deixa eu achar o Rafael aqui. Consegue? Deixa eu ver se eu abro o teu microfone aqui. Pode ativar o teu microfone aí, Rafael. Alô, 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 tá me ouvindo? Aí, tô ouvindo. Vai lá. Vamos Primeiro fala um pouco aí sobre o teu. Que o é, projeto, qual que é esse essa projeto aí? O que pesquisa. que... Aham. Bom, o nicho subnicho é em inglês. A Roma, nesse lançamento, era ajuda pessoas comuns a destravarem a sua comunicação no inglês, mesmo começando do zero. O público alvo um avatar, né? Que se provou ser mais viável conversar com ele eram mulheres 40 a mais. Acho que até o chat vai falar isso aí, pela maior parte das respostas. Mulheres Uhum. 40 a mais que elas já tinham tentado aprender inglês durante a vida toda, ou parte da vida, só que pelo método que elas fizeram, ou o local que elas tentaram aprender inglês, elas não conseguiram, tiveram alguma experiência ruim. Muitas até relatam o medo de falar o idioma, o bloqueio de falar, tipo, falar errado e todo mundo dá risada da cara Uhum. dela. E aí, nessas tentativas, conflitos, fundo do poço a gente não conhece, talvez o chat fale agora, e você também. Vamos lá. Chegava a hora que ela queria destravar a comunicação, no caso, a fala dela, no inglês. No Uhum. inglês. Então, caminha por aí. Caminha por aí. Perfeito. Ó, o que ele já me trouxe aqui de estudo? Olha só. A maioria vive em um dia marcado por dificuldades em se comunicar em inglês, mesmo em tarefas básicas. Muitos descrevem que ainda estão começando do zero ou que tentam praticar, mas se sentem travadas na fala ou esquecem as palavras rapidamente. Em geral, o inglês parece como uma meta adiada.
sufocada pela rotina profissional e familiar. 67% dos entrevistados declararam que já tentaram estudar inglês, mas se sentem travados ou não conseguem evoluir. Qual que é o desejo e a ambição desse pessoal? O desejo mais forte é ser fluente. Ó, quando tem essas palavras aqui, ó, e elas estão em negrito e ainda estão entre aspas, geralmente é as palavras que ele tira da pesquisa, tá? É bem importante isso. Ó, o desejo delas é ser fluente, viajar de forma independente e viver uma nova experiência no exterior. Muitos sonham com a possibilidade de conseguir trabalho em outro país, se expressar livremente ou falar sem ajuda durante viagens. Insights: 58% buscam inglês principalmente para viagem e realização pessoal. Veja, isso daqui é um marco que vocês podem também usar, inglês para viagem. Então, até mesmo a promessa de vocês pode ter essa parte de viajar e poder ter uma experiência diferente. Pode falar. Tá liberado? Tá, né? Tá Aí. liberado, tá liberado. Isso do inglês para viagem foi algo que, por incrível que pareça, não ficou explícito dessa forma como algo, como é que pode ser, mais principal de ser falado. A gente tinha isso em mente, mas como algo complementar. Você vai aprender inglês para chegar a Roma e a viagem é um complemento da jornada que você vai ter Uhum. após isso ou durante esse processo. E olhando para trás agora, só para dar um contexto maior, Uhum. boa parte do público que participou desse lançamento em questão, eles são cristãos, né? E eles têm vontade, chamado de fazer missões missionárias do exterior. Então, dessa galera que respondeu falando sobre viagens, parte deles falou, eu quero aprender inglês para fazer uma missão missionária no exterior, ou enfim, estudar alguma coisa relacionada a esse meio no exterior. Só um comentário. Ah, legal, ó. E é uma realização pessoal, provavelmente, fazer essa missão, assim como é uma viagem, né? Tipo assim, é uma experiência que ela pode ter e com certeza vai ficar muito mais fácil ela sabendo falar inglês do que ela simplesmente ir lá e enfrentar todos os desafios de alguém que não sabe se comunicar naquele país. Ó, os principais obstáculos são conversação, pronúncia, memorização de vocabulário. Alguns relatos que conseguem entender palavras isoladas, mas travam na hora de construir frases completas. Um sentimento muito comum é de não saber por onde começar. Então tem aqui todo um estudo, tá? Vem todo e é legal. Veja bem, às vezes eu queria ter isso daqui na época quando eu fiz a primeira a estratégia que bateu 7 dígitos. Por quê? Porque na época, o que que eu fiz? Eu peguei todas as pesquisas e fiquei lendo, pesquisa palavra por palavra do que as pessoas me mandavam, e eu ia ranqueando, ia colocando em outro sistema para ver quantas palavras tinha aparecido, depois ia para outro sistema. Tipo assim, eu peguei, li tudo, 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 e eu tinha mais, tipo, eu tinha 130 respostas em 131 respostas, e outro tinha 170 e poucas respostas na pesquisa. E eu fui lendo tudo, tudo, tudo que eles me mandavam. Se isso daqui eu tivesse naquela época, meu Deus, tipo assim, é muito mais simples, mas muito mais simples. E aí, né, tá tudo aqui, ó, conexão. Pode falar, Rafael. Soltar um testemunho rápido. Uma coisa que eu até queria falar com vocês, podia compartilhar, mas eu acredito que pode compartilhar, sobre o ChatGPT. Uhum. Recentemente saiu a nova atualização dele com novos modelos, O3 e O4, esses trem aí. E aí eu peguei, resumidamente, exportei um relatório de algumas campanhas de tráfego pago do MetaAds, que estava fazendo para um lançamento pago,
joguei no chat e falei, quero que você. Enfim, só tem um prompt para ele ser um gestor de tráfego e analisar. Resultado, ele analisou a campanha melhor do que eu, mais rápido do que eu e dando resultados, quer dizer, sugestões mais assertivas do que eu tinha olhado. E aí, quando você falou, pô, tanta resposta na pesquisa, cento e poucas respostas para analisar um por um, a gente pega as métricas do gerenciador de anúncios, CPM, CTR, Connect Rate, um monte de coisa, a gente não consegue olhar tudo ao mesmo tempo e ter essa análise. Então, o chat está conseguindo fazer isso agora. É muito bom. Total. Eu vou falar para vocês, durante essa semana, eu vou entregar muita coisa que vai cada vez deixar esse chat aqui de vocês ainda mais poderoso. O que vocês estão vendo hoje é assim, ó, eu digo que seria 10% do que vocês vão ver durante o resto da semana. Porque a partir disso daqui, vocês vão construir outros robôs de vocês que vão entregar resultados ainda melhores. Esse daqui nós estamos educando ele ainda. Eu estou só passando agora os da os o primeiro documento aqui do Rafael. Mas a partir do momento que eu ensino ele o que que é um fórmula de lançamento, por exemplo, o que que é um lançamento pago, quando eu ensino a ele a construir criativos que dão resultado, quando eu ensino para ele os métodos, ele começa a fazer isso para mim. E ele começa a ficar cada vez mais inteligente, tá? Vamos lá. E essa parada ó, a Carla é uma das que tem, né? E tem um robô bem mais simples ainda, né, Carla? Você- ela tem um que só aperta o botãozinho ali que o pessoal que faz parte hoje da da Casa de Ordens, que é o meu grupo, eles têm um que eles nem precisam copiar e colar lá. Eles só clicam no botão e só jogam o documento e acabou-se. O restante vai fazendo tudo sozinho. É, como é que é? A gente vai sair com contexto, vai sair com tudo. Com o contexto tá aqui, entendeu? Ó, e vem assim, ó, olha só, desejos e ambições, vai falar sobre os desafios, vai falar sobre a conexão emocional, entendeu? Qual que é a conexão? Ó, por exemplo, aqui, ó, fala, ó, constante frustração, vergonha e medo de passar vergonha. Cara, esse medo de passar vergonha é um negócio muito louco. Eu fui uma vez para o México e aí eu tava num grupo lá de brasileiros e aí encontramos uns americanos lá. E, cara, se tinha uma coisa que eu fiquei passando vergonha é de, tipo assim, não entender nada que tava falando lá. Entendeu? Tipo assim, você vê os outros se comunicando e você ali, que nem um bobão, tendo que dar risada como se tivesse entendido a piada, mas você tá boiando. Então essa parada aqui é muito forte. Olha os insights aqui, ó. 72% afirmaram que o inglês mudaria suas vidas, principalmente pelo sentimento de independência, tá? Aí beleza. Qual que é o dilema, o conflito? Aí tem o dilema, o impedimento, a insegurança, a pressão externa, a decisão, tá? Preciso vencer essa vergonha e finalmente falar inglês. Essa é a decisão que ela precisa tomar. Aí vem o fundo do poço. O que acontece com ela se ela não fala inglês? Entendeu? Ó, lembrando que toda vez que aparece em negrito, é porque isso daqui foi tirado palavra por palavra da tua pesquisa, tá? E aí vem o topo da montanha também, tá? Imagine, para você fazer um criativo, existem alguns métodos de fazer a copy, né? Uma forma de você fazer a copy é você fazer o quê? Primeiro, a identificação. Então, o que, que é? O gancho que identifica para que público que é. Por exemplo, se eu estou falando para fisioterapeuta, eu ter a primeira mensagem que as fisioterapeutas parem para me ouvir. Então, tipo, isso é uma identificação. O parou para me ouvir. Ó, fisioterapeuta, você está passando por isso? Você começa com identificação. Ela vê, cara, eu estou passando por isso mesmo. Aí você pode vir para aterrissagem.
Aterrissagem nada mais é do que você mostrar para ela como que é a vida dela nesse momento, com o contexto. Ó, você está passando por isso, você tem isso, tal, tal, tal coisa, tal. E aí, se você não resolver isso, você olha o que vai acontecer na tua vida. Aí você mostra o fundo do poço para ela. Mas eu tenho aqui uma solução, que é a minha solução XPTO, que vai fazer você chegar no topo da montanha. E aí, para finalizar, eu termino com o quê? Com a direção, que seria o meu CTA. Entenderam a dinâmica aqui? Identificação, aterrissagem, direção. Eu vou explicar mais sobre isso nas próximas aulas, tá? Próximas aulas que nós vamos só trabalhar isso, vai ficar um pouco mais claro ainda. Mas olha só, aí beleza, tem aqui ó, impacto comunitário, visualização do futuro. Uma das coisas, cara, isso daqui, ó, visualização do futuro é o que faz o lead de vocês comprar o produto. Porque vocês só entraram no digital para fazer lançamento porque em algum momento vocês visualizaram o futuro. Provavelmente vocês se imaginaram subindo num palco pegando plaquinha. Em algum momento vocês olharam para o futuro e pensaram em vocês com o Hotmart lá fazendo tiquitim, 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 tiquitim sem parar. Vocês só compraram o produto porque vocês visualizaram o futuro. Vocês não tinham passado por isso, vocês não sabiam o que era isso ainda. Vocês não tiveram esse sentimento, mas olha, vocês no momento em que vocês nem sabiam o que era digital, mas quando vocês viram isso acontecer, você pensou, esse vai ser eu no futuro. Isso é muito forte para o público de vocês, ok? E aí tem aqui alguns insights aqui, ó, visuais, né, que ele traz da pesquisa. 67% sentem que inglês travaram o inglês em algum momento. 58% buscam inglês principalmente para viagem. 72% acreditam que o inglês mudaria a vida pela autonomia e liberdade. Beleza? E veja bem, agora, olha só, veja bem, agora, olha como é que acontece esse prompt aqui. Ele pegou e fez o quê? A gente sabe que o chat, o que acontece com o chat? Se você pedir para ele, escreva o meu roteiro da minha CPL, o que ele faz? Ele escreve um roteiro resumido. Ele pega e comprime tudo em uma resposta só, não é? E aí fica uma coisa que, tipo assim, como é? Vai sair, vai dar 5 minutos de CPL. Eu tenho que. Então, quando eu mandei o prompt para ele, eu já pedi para ele dividir uma parte e agora ele está me entregando outra. E olha só, agora ele começa a me entregar com mais elementos ainda. Então, ó, se quiser, posso também criar agora o dia típico separado por contexto. E eu escrevo aqui, ó. Uh, quer que eu quer que eu já siga criando os contextos agora? Pode criar o dia típico do contexto. Pronto, perfeito. Agora ele só vai me apresentar o dia típico, ele vai me apresentar com mais elementos ainda. Então ele vai me dar tudo como se ele estivesse contando uma história. Ó, olha como é que ele vai fazer para você. O alarme toca cedo, mas o ânimo para começar o dia é baixo. Entre tarefas profissionais e familiares surge aquele pensamento recorrente. Eu preciso estudar inglês. Mas logo vem a desculpa interna. Não sei nem por onde começar. Durante o café da manhã, ao assistir um vídeo em inglês nas redes sociais, a sensação de incapacidade aperta. As palavras parecem familiares, mas a compreensão escapa. Frustrado, o avatar diz: entendo algumas palavras, mas na hora de falar trava tudo. O trabalho toma conta do dia. Então, uma reunião e outra surge a lembrança de uma vaga
de emprego, uma oportunidade internacional. E autocrítica vem forte. Se eu soubesse falar inglês, isso seria possível para mim. E aí ele vai trazer toda uma história. E aí eu posso prosseguir aqui. Seguir. Pronto. Eu escrevo seguir, ele já entendeu. Eu não preciso nem escrever mais nada, ele já entendeu que ele vai me entregando por camadas. Ok? E aí ele vai me entregando até ele chegar no topo da montanha, na entrega do topo da montanha. Agora, seguir. Pronto, não preciso escrever mais nada. Só deixa ele fazer. Olha, agora ele vem. Eu odeio quando ele me traz duas respostas. Eu nunca sei qual que é a boa. As duas às vezes são boas. Então ele vem me trazendo tudo aqui, ó. Agora ele trouxe o fundo do poço, né? Vai ajudar vocês essa parada aqui, povo? Vai. Escreve aí caveira se vai ajudar vocês. Aí, olha só. Cara, tudo isso daqui vira um documento. Vocês viram que eu mandei lá dentro. Nossa, tive um déjà vu agora aqui. Parece que eu estava vendo a carinha de vocês em algum momento na minha vida. Alguém sabe, se tiver alguém aí que sabe explicar por que acontece isso. Parece que eu já passei por essa cena aqui. É, o dia típico aqui da minha. Tá, fez o topo da montanha, tá? Então, viagem no tempo, ó, pode ser, estou viajando no tempo. Olha só, agora você tem dia típico, contexto, né? O dia típico do conflito, o dia típico topo da montanha, o fundo do poço, topo da montanha. Toda a sequência foi criada com base nas respostas reais do CSV, que foi o arquivo, usando expressões originais e emocionais como você pediu. Aí aquele que vem agora, quer que eu também monte agora um resumo visual em forma de tabela para facilitar a visualização do contexto, conflito, fundo do poço da montanha? Aí eu posso pedir. A partir daqui, o céu é o limite. Agora você entendeu aqui quem é o teu avatar. Ficou fácil. Agora, outra coisa que tipo assim, eu falei que ia explicar hoje, vou dar mais essa explicação para vocês, é fazer o quê? É vocês pegarem isso daqui, ler agora. Agora ele tá resumido para vocês, tá? Melzinho na chupeta aqui. É ler, identificar as dores, os desejos, principalmente os desejos do público de você. Ah, deu um. Voltou. Explicar ler ali e pensar o quê? Qual que é a minha promessa? Qual que é a promessa que eu posso fazer aqui? E fazer agora com esse estudo do Avatar, entender ali qual que é a promessa que vai fazer o nosso Avatar abrir os olhos. Tipo, dizer, caramba, é isso daqui que eu preciso. Aí vocês vão poder fazer uma, 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 uma lista de pelo menos 10 comas, 10 promessas. Eu ajudo tiozões do rock a tocar guitarra como hobby. Essa foi uma das Romas que foi criada. Depois disso, outra Roma que foi criada. Eu ajudo você a construir uma casa 2 vezes mais rápido e ter 10 vezes mais lucro. Eu quero promessas, tem que ser promessas que são. Sabe a luta do Popó contra o Bambam? Vocês têm que entrar igual o Popó, dando soco na cara. E não igual o Bambam, que dá aquele soquinho no vento lá, né? Na hora de fazer a Roma, vocês têm que realmente prometer algo que faça a pessoa abrir assim a sobrancelha para cima, assim. A não ser que a pessoa fez a harmonização, ela não consegue. Mas, se não abrir o zoião aqui, bugalhar os olhos em cima dessa promessa.
entendeu? Fazer uma promessa forte. Com isso daqui, vocês vão conseguir fazer uma promessa bem forte olhando para o avatar de vocês, porque vocês vão entender a necessidade dele, o que ele quer comprar de vocês, qual que é o rumo que ele quer tomar, tá? A partir daqui, eu posso ficar pedindo várias coisas para o chat aqui. Eu posso perguntar, por exemplo, para ele aqui, olha, quero que me ajude a encontrar um nome com um nome para o meu próximo evento gratuito e online, onde vou vender o meu curso de inglês para este avatar. Me apresente ideias e promessas fortes que façam eles participarem. Destravando o inglês, inglês sem medo, o código da fluência, fala inglês agora, projeto Fluência Sem Trauma, sua nova voz em inglês. Cara, esse nome aqui é bom, hein? O início da sua vida sem fronteira. Gostei desse inglês sem medo, destravando inglês, gostei. O código da fluência. Cara, não vi nenhum caveiro agora, depois dessa daqui. Certas ideias foram uma bosta, eu acho. Vai lá, Rafael, fala aí. Alguns nomes aí, a gente chegou até a pensar para o próximo evento, destravar no inglês. E quando falou o código da fluência, esse daí ficou na mente demais. Só que a gente ficou com o pé atrás, porque na Roma não está explícito que mas vai ajudar a pessoa a ser fluente. A especialista ajuda a fazer isso? Ajuda. Só que a grande maioria dos alunos dela trazem um testemunho de que a maior transformação que eles conseguiram foram destravar o inglês, destravar o inglês. Então a gente preferiu é, não ir por esse caminho no momento, mas que o nome ficou na cabeça, ficou. Aí, ó. Boa. Então, estamos indo para o caminho certo. Aprenda como desbloquear sua fala em inglês e finalmente conversar com confiança. Isso aqui pode ser até uma Roma, né? Mesmo que hoje você trave nas primeiras palavras. Descubra como perder o medo de falar inglês e conquistar sua liberdade para viajar, trabalhar e viver seus sonhos. Então, que trouxe vários nomes para o evento. Nomes, eu gostei muito de alguns ali, muito bons, tá? Então, aí ele traz mais umas ideias, coisa assim e tal. E aí você pode ir pedindo várias coisas aqui pro chat, né? Deixa eu agora mandar para vocês esse robozinho, tá? Vou mandar o arquivo já para vocês. Deixa eu só ver aqui se ele já está dividido. Deixa eu só consertar aqui, beleza. Ok. Ok, deixa eu compartilhar com vocês. Vai lá, vou mandar aqui no chat, ok? E aí, não mandem lá no grupo. Só quem está aqui está recebendo esse robozinho aqui. Beleza? Então, esse robozinho
Aí, voltando aqui para Roma, tá? Deixa eu mostrar para vocês agora na prática uma demonstração do que eu fiz com o teste de Roma. Eu já vou abrir para perguntas, tá? Nós estamos indo para o último momento aqui do nosso encontro. E eu já vou abrir para pergunta, tá? Mas pelo amor de Deus, não é só porque eu mandei agora aí que vocês não vão começar a me sair aqui, porque tem ainda muito conteúdo, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês a minha outra tela aqui. Caramba, agora abriu tudo vocês aqui. Porra, tudo bonitinho. Esse horário, 9h39. Vocês merecem uma medalha de honra mesmo, hein? Se eu voltar lá no arquivo. Isso aí. Ó, o que vocês vão fazer? Eu faço uma campanha. Estão vendo minha tela aí? Então, né? Isso aí. Olha só, aqui eu estou mostrando na prática como é que eu faço o meu teste de Roma. O que é o teste de Roma? Eu pego 10 promessas e veja bem, a promessa que eu fiz, por exemplo, para. Nossa, hoje eu estou me enrolando com, por exemplo, por exemplo, parece sair do Chico Bento. O do guitarrista. E como essa daqui que eu vou mostrar para vocês, que é um caso de uma médica, a gente não fica fazendo só o teste de Roma do tipo assim, é só essa promessa que eu tenho, então eu só faço variações dessa promessa, desse mesmo rumo. Por exemplo, no caso dele, a gente fez inglês para tipo assim, para iniciante, fez vários tipos de promessa que não casavam com o nosso público de tiozão. Mas quando a gente foi ver o resultado do teste Roma, quando a gente falava tiozão do rock, aquilo foi monstruoso o resultado. A gente viu, cara, não tem como, nós vamos seguir para essa linha. Entendeu? A gente viu que ali tinha um público que. Daí a gente foi olhar para o mercado e viu, cara, ninguém está conversando com esse pessoal. Eles podem pesquisar, eles não vão encontrar ninguém conversando com esse pessoal. É nós que estamos conversando. Então, tipo assim, a gente encontrou ali uma lacuna, tá bom? Vamos lá. Teste de Roma é uma campanha de tráfego, tá? E aí, veja bem, vou mostrar a estrutura para vocês. Uma campanha de tráfego, pode ver aqui, tráfego, com a ideia de levar a pessoa para dentro do teu perfil do Instagram. Dentro da campanha, você tem, eu aqui no caso, tinha 10 romas, são 10 conjuntos de anúncio. Na verdade, que são 11. Tipo assim, cara, quando você tem ideia de Roma, coloca. Nós tinha 11 aqui, a gente colocou essas 11 para rodar. Deixa eu só mudar aqui para ele pegar o tempo todo. Aqui ele está pegando desempenho aqui. Aí, fechou. Olha só, nós temos aqui 10 romas. Qual é que é as romas? Dentro de cada campanha, dentro de cada conjunto de anúncio, o destino é tráfego para dentro do meu perfil do Instagram. Beleza. Aí o que acontece? Eu rodo por 2 dias, 48 horas, tá? Eu coloco um valor mínimo lá, no caso aqui eu coloquei R$ 9, mas hoje em dia eu coloco tipo R$ 6, R$ 7, tá suficiente. 2 dias vai gastar cada campanha aqui uns R$ 14. Então, fazendo um cálculo aqui, quanto mais Roma você tiver para testar, mais você vai gastar. Mas no máximo você vai gastar uns R$ 300, no máximo, tá? E aí, veja bem, tá todas as campanhas, elas estão disputando entre elas aqui, tipo assim, elas não estão dentro só de um conjunto de anúncios, elas estão dentro, cada uma tem a sua, com a mesma verba, disputando de igual para igual. Qual que é a minha intenção? Ver qual que dá mais clique, mais visita no meu perfil. Se eu sei que essa daqui, a 10 foi a que mais levou pessoa para o meu perfil, é a minha promessa. Tem gente que gasta um barris de dinheiro. Eu já e aí eu choro nessas horas.
Meus primeiros lançamentos lá, eu não, a gente terminava o lançamento e não sabia. Será que a promessa é essa mesmo? Será que a promessa tá boa? E aí a gente ficava gastando dinheiro com promessa. Que veja bem, nós fazia esse da bolacha, nós nunca entendi, e assim, o projeto acabou e eu nunca entendi ainda se as pessoas compravam porque elas queriam ganhar dinheiro com bolacha ou se elas queriam como terapia. Nós ficava toda hora mudando de Roma, toda hora mudando, a gente não conseguiu ir para o mesmo destino sempre. Se nós tivéssemos naquela época, se eu tivesse essa mentalidade de hoje, o que eu estou passando para vocês aqui, caramba, já aquele projeto era para ter feito 7 dígitos em um lançamento. Mas não, a gente ficava disputando. Uma hora a gente falava em terapia, outra hora a gente falava em dinheiro. Uma hora em terapia, uma hora em dinheiro. Isso daí virava uma confusão, entende? É, foi o aprendizado. De tanto cair, uma hora você tem que levantar. Olha só, aí a 10 aqui foi a que mais deu. Olha só, 13 centavos por visita no perfil. Né, foi uma. Tipo assim, já é um número muito bom, tá? 13 centavos por visita no perfil já é um número muito bom. E aí tinha aqui mais caros, 25, tal, aí você vai vendo. Mas qual que teve mais visita? Foi essa daqui. E aí você vai lá ver qual que é a Roma. Olha, cara, essa arte para fazer o teste de Roma, que tá o segredo. Porque você precisa contratar um designer muito foda. Você precisa contratar um designer que vai custar, olha só essa arte aqui. Esse designer de milhões aqui. Cara, é só a promessa visite o meu perfil. É a única coisa que vai colocar. Vai colocar a promessa escrita no meio com a foto que identifique teu público. E todas as promessas são a mesma foto. Se eu mostrar para vocês. Só muda o que está escrito aqui no meio. Ó, só muda o que está escrito no meio. Mas a foto é a mesma. E esta daqui foi a que o designer acertou. Entendeu? Então, cara, isso aqui você faz aonde? Eu faço no montando stories. Pego, coloco a promessa, esse jeitão aí mesmo, visito o perfil e pronto. E vou salvando a imagem, tenho as 10 imagens para subir na campanha e pronto. Coloco para rodar. 2 dias eu tenho esse resultado. Saber qual que é a minha promessa. Valeu, caveira aqui? Isso? Não. Esse daqui tem alguns de vocês que teve para algumas pessoas, eu já ensinei a fazer esse teste de Romo aqui, tá? Mas algumas pessoas, eu não sei se tinha algumas pessoas aqui que eu acho que não. Quem aqui não sabia sobre o teste de Roma, como fazer o teste de Roma aqui? Olha só, tem até um gato aqui que quer estudar hoje com vocês. Aqui. Ah, então, gente, não gasta, imagine gastar. Ó, vou falar para vocês, na época a gente gastava 60 mil em um lançamento para fazer o lançamento, chegamos a gastar 80 mil em um lançamento e nós não sabia se a Roma estava boa ou não. Aqui você não gasta R$ 300, pronto, definiu tua Roma, vai para frente. Muita gente fica ali patinando nessa hora de descobrir qual que é a Roma. Cara, tirou da frente, vai para frente. Essa parte aqui. Isso daqui, aí vem da onde? Eu comecei a fazer essa parada aqui, eu não entendi. Não, tipo assim, eu comecei a matutar como é que eu poderia fazer e cheguei nessa parada aqui. Porque, na verdade, eu descobri como fazer o teste de narrativa, que é muito parecido. Eu vou mostrar para vocês nos próximos encontros, ainda essa semana, tá? Mas o que acontece? É, e aí, com isso, me veio na cabeça, cara, eu posso testar minha Roma com isso.
e eu comecei a fazer dessa forma. E aí, isso daqui foi o que eu tenho que pesquisar quem que foi o escritor que fez essa parada aqui de testar, mas ele fez no Google. Ele escreveu um livro, qual que foi a ideia dele? Ele escreveu um livro, entregou para a editora chegou para ele e falou bem assim, olha, teu livro pode ter muito sucesso, como pode não vender nada, porque o que vai garantir o sucesso do teu livro é o nome do livro. E aí o que que ele fez? Cara, não posso errar o livro tá bom. O que que ele fez? Ele escreveu vários nomes para o livro, e aí ele rodou uma campanha no Google Ads para ver qual daqueles nomes chamava mais atenção, que davam mais clique. E aí, quando ele enxergou que aquele nome era o que dava mais clique, ele colocou aquele nome no livro, e o livro virou um best-seller. Eu não sei se a Silvana tá aqui, foi até a Silvana que compartilhou esse vídeo. Depois de eu ter feito, ela me compartilhou esse vídeo. Depois eu ter feito o teste de Roma no projeto dela, ela pegou e me mandou um vídeo mostrando isso. E aí eu fiquei, opa, boa, tá validado então a ideia. Ok? Teste essas Romas de vocês. Ok? Cadê a minha apresentação aqui? Já vamos para a última parte. Sumiu minha apresentação? Cadê? Nossa, só um pouquinho, gente. Minha apresentação simplesmente sumiu. Só abrir de novo aqui. Só um pouquinho, vocês me perdoem aí. Aí. Pronto. Aí. E agora, bem, vocês têm tudo na mão para olhar para o público de vocês, gente. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Essa noite espero que vocês durmam bem, ou então é, demorem para dormir, porque com certeza vocês vão estar com a cabeça girando de ideias.